Você conhece os bastidores do desenvolvimento de produtos? Se você acha que um produto nasce apenas da ideia de um engenheiro ou de um projetista, você vai se surpreender com a quantidade de etapas envolvidas até que esse produto chegue nas suas mãos. Meu nome é Carlos, sou especialista em simulação computacional. Trabalho na indústria há um pouco mais de 15 anos. E ao longo da minha carreira, eu trabalhei no desenvolvimento de alguns produtos dentro da indústria automotiva, aeroespacial e também agrícola. Nesse vídeo, vou compartilhar com vocês como funciona o processo de desenvolvimento de produto dentro da indústria, desde a concepção inicial até a validação final, mostrando onde a engenharia, os testes e a simulação computacional entram para reduzir custos, evitar falhas e acelerar o lançamento de novos produtos. Então fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender como grandes empresas transformam ideias em produtos seguros, eficientes e também muito competitivos no mercado. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os processos no desenvolvimento de produto com foco em simulação computacional, o chamado CAE, Computer Aided Engineering, ou engenharia assistida por computador. Basicamente, para que haja o lançamento de um produto no mercado, a primeira etapa é passar pelo time de marketing, ou seja, o marketing ele analisa as tendências do mercado, ele analisa as necessidades do cliente. Após todo esse trabalho extenso do marketing, a gente vai para a fase da engenharia, onde é feita toda a pesquisa e desenvolvimento em cima do produto, ok? Após isso, a gente vai para a validação virtual. O que seria a validação virtual? Seria a gente simular o fenômeno físico na estrutura, seja o comportamento do vento, seja a parte acústica, seja o comportamento estrutural, seja o comportamento dinâmico da estrutura. Então, a parte de validação virtual, eu consigo simular o fenômeno físico no computador, sem ter a necessidade de construir a peça física, tá? Mas, eu vou fazer uma pausa aqui, é muito importante lembrar que nem sempre foi assim, tá? Antigamente, não tinha a parte de validação virtual. Então, o processo era basicamente esse. A gente ia para marketing, engenharia e já construía um protótipo. Qual que é o problema disso? Quando a gente sai da engenharia e já constrói um protótipo sem ter a validação virtual, isso custa caro, tá? Porque a hora que eu chego no teste físico, se o teste físico ele é reprovado, eu tenho que voltar para a engenharia, refazer, construir um protótipo novamente e fazer o teste físico novamente. Agora você imagina se eu errar isso 5 vezes, por exemplo, quanto isso não custa para a empresa, tá? Então, a etapa de validação virtual ela é extremamente importante porque a gente consegue economizar milhões de dólares em cima disso, tá? Apenas por você conseguir representar a estrutura no computador, ok? Obviamente, esse ciclo ele fica se repetindo, tá? Então ele vai para a engenharia, vai para a validação virtual. Na validação virtual, se reprova, a gente volta para a engenharia. A engenharia manda para a validação virtual e ele fica se repetindo até a gente ter uma estrutura virtualmente aprovada, tá? Depois a gente vai para a construção do protótipo físico, tá? A gente vai, depois disso, para teste físico, tá? Então, ou a gente vai para a bancada, fazer um teste acelerado, tá? Colocar o produto em cima da bancada e simular as condições reais de campo. Ou a gente vai para uma pista de teste, algo do tipo, tá? Para fazer o teste físico. Só que note que a gente, por ter passado pelo processo de validação virtual, esse teste físico, a chance dele reprovar é menor, tá? É muito menor. Então, se por acaso houver alguma modificação, muitas vezes ele vai para a engenharia, validação virtual e já pula para a produção, tá? Dependendo da alteração, ok? Então, não é necessário construir mais um protótipo, porque às vezes a alteração é mínima, é coisa pequena, tá? Então, muitas vezes não é necessário, ok? E depois a gente vai para a etapa de produção, ok? No próximo slide, eu separei um exemplo do que seria o processo de desenvolvimento de produto de um carro, só para a gente fazer junto, para a gente entender um pouco mais a fundo, ok? E a gente segue. Então aqui eu quero fazer a simulação do que seria esse desenvolvimento do produto, tá? Então,
Nesse slide a gente tem o marketing, aqui são definidas as necessidades do mercado, tá? Então o marketing, ele faz toda essa pesquisa, quais as necessidades, o que que o cliente necessita, quais são as tendências, ok? E a gente vai simular um desenvolvimento de um carro elétrico. Então vamos supor que o marketing, ele trabalhou em cima disso, tá? E ele identificou que o mercado ele precisa de carro elétrico. Por quê? Porque a poluição ela está alta, porque as pessoas não querem mais gastar tanto dinheiro com combustível que constantemente vem subindo, tá? Então tem uma guerra aqui e ali, a gente tem o aumento do combustível. Então ninguém mais quer ficar refém disso, ok? Então, tendo feito essa pesquisa, o marketing definiu que o carro elétrico é uma demanda no mercado, tá? Então a gente vai trabalhar em cima disso, considerando o foco em um carro elétrico, tá? Só exemplificando, tá? Para a gente poder trabalhar junto para vocês pegarem a ideia, ok? Nessa etapa, a gente vai falar da engenharia de desenvolvimento do produto. Aqui é onde a gente sai da ideia e vai para o projeto. A gente vai colocar esse projeto no papel, também no computador, para gerar os desenhos 3D, 2D, no caso aqui do nosso carro. Então a gente vai desenhar toda a estrutura, vai desenhar a suspensão, vai selecionar os melhores materiais, vai selecionar os fornecedores, tudo isso para que esse projeto vire realidade. E após toda essa etapa do desenvolvimento do produto na engenharia, a gente vai para a etapa de simulação computacional. Nessa etapa, a gente vai falar da validação virtual, onde a gente vai reproduzir o fenômeno físico na estrutura. Uma das formas da gente fazer a validação virtual é utilizando o CFD, que nada mais é que ele estuda o comportamento dinâmico do fluido na estrutura, nesse caso aqui do carro. Então, se a gente imaginar, por exemplo, um caminhão que ele tem a face plana, você concorda comigo que há muita resistência do ar nesse caminhão, porque ele tem uma face muito plana em altas velocidades, e isso consome muito combustível, tá? Você tem muita resistência do ar. Porém, se você tem um carro que é favorável à aerodinâmica, que ele tem entradas mais suaves, por exemplo, tem um carro de Fórmula 1, o CFD a gente consegue fazer esse estudo e entender como eu posso deixar a minha estrutura adequada para que haja menor resistência do ar. Uma outra simulação que a gente pode fazer é o MBD, que é o Multibody Dynamics, ou análise de multicorpos, como é dito em português. Aqui a gente consegue entender o comportamento dinâmico do veículo. Então, se eu estou passando numa lombada, se eu estou passando num buraco, quais são os carregamentos que ocorrem quando eu passo na lombada, quando eu caio no buraco, entendeu? Então, dentro da análise de multicorpos, eu consigo extrair todos os carregamentos necessários para que eu utilize de input na minha análise estrutural, tá? Então, na análise estrutural, eu consigo calcular a resistência da estrutura, durabilidade, segurança veicular, é muito importante, principalmente nesse exemplo que a gente está usando do carro. Então, dentro do tópico de segurança veicular, a gente checa o impacto frontal com o muro, impacto frontal com um poste, a gente checa impacto lateral, entre outros. É necessário checar, fazer essa validação, porque após isso é rodada dentro, tanto no Euro NCAP ou Latin NCAP, é rodado o crash test e dado uma nota de segurança veicular, ok? Então tudo isso é checado com a parte de simulação computacional. Recapitulando, temos o seguinte fluxograma. A informação ela sai da engenharia de produto e vai para a área de validação virtual. A área de validação virtual ela diz: essa estrutura ela está aprovada ou reprovada? Se por acaso ela tiver reprovada, ela volta para a engenharia de produto e segue o mesmo processo. Então ela é refeita essa estrutura nas regiões de interesse, volta para a validação virtual. Se agora a gente tem uma estrutura que ela está aprovada, a gente vai para a construção do protótipo. Após isso, a gente vai para a validação física. Obviamente que esse aprovado e reprovado, ele não é tão simples assim, tá? Então, muitas vezes ele vai e volta para a engenharia muitas vezes, tá? Então, basicamente, recapitulando, o fluxo de trabalho seria esse.
É possível identificar que a validação virtual ela é extremamente necessária na engenharia moderna, ok? Então, hoje não tem mais como a gente ter uma engenharia que não tenha validação virtual, principalmente na parte estrutural. Foi pensando nisso que a WeSimulation ela desenvolveu 3 treinamentos, tá? Existem 3 treinamentos dentro da WeSimulation. Eu vou deixar o QR Code aqui para que vocês possam ter acesso a essa plataforma, ok? Existe o treinamento de elementos finitos, onde é abordada toda a parte teórica da teoria de elementos finitos, de cálculo estrutural, utilizando essa metodologia, ok? Também existe o treinamento 2, que ele aborda de forma prática tudo que foi feito no treinamento 1, ok? E após isso, existe o treinamento 3, que ele aborda uma parte prática, mas com um tópico de otimização estrutural. Ok, então você fez o treinamento 1, você se abasteceu de conhecimento teórico, se abasteceu no treinamento 2 de conhecimento prático, e no treinamento 3 você avança para o que é chamado de otimização topológica, ok? De otimização estrutural. Então, uma estrutura hoje não basta ela ser resistente, muitas vezes ela precisa ser leve, ok? E foi pensando nisso que a WeSimulation desenvolveu esses 3 treinamentos, no qual aborda de forma completa o estudo de cálculo estrutural utilizando simulação computacional, ok? Então fica o QR Code aqui, caso você queira ter acesso a esses treinamentos, e também está disponível com 36% de desconto, ok? Então a gente volta aqui para a apresentação, ok? E a gente vai falar da validação física, ok? Nessa etapa é feita a validação física do veículo, onde a gente garante que o veículo ele vai se comportar de forma esperada nas mãos do cliente, ok? Então é feito o protótipo do veículo, ok? Ele vai, nesse caso, para uma pista de teste, onde é possível a gente extrair as acelerações, os carregamentos reais desse veículo, seja acelerações, seja carregamento na suspensão, entre outros, a gente vai extrair esses carregamentos e também a gente pode checar com aquela análise que a gente fez lá atrás, de análise de multicorpos. A partir disso, a gente consegue entender o quão distante a gente estava do modelo de simulação para o modelo real, ok? A gente também extrai as forças de tração do veículo, o comportamento dinâmico do veículo, checa o acerto de suspensão, checa a acústica, ok? Também a durabilidade, perfeito? Então a gente pode colocar esse veículo numa bancada de testes. Se vai falhar essa estrutura por fadiga. Então, dentro da bancada de testes, a gente faz um teste acelerado e consegue prever o comportamento dessa estrutura no tempo, ok? Então, a gente vai saber se vai ocorrer trinca. Lembrando que foi feita uma análise virtual antes, garantindo que esse fenômeno não ocorra, mas aqui a gente vai checar isso na prática, a gente vai checar de forma física, ok? Depois, a gente pode colocar esse carro num túnel de vento para entender o comportamento da resistência do ar no veículo. Então, podem ser feitos testes de impacto para garantir que o veículo ele vá ser seguro nas mãos do cliente, perfeito? Entre outros inúmeros testes, tá bom? Então, pode ser feito ciclagem das portas, é possível colocar um atuador para entender o comportamento da porta no tempo, então isso também é testado, entre outros inúmeros testes que são feitos dentro da indústria automotiva, ok? Depois vem a etapa que todo mundo já espera, ok? Aprovado dentro do teste físico, o veículo ele vai para a produção e aí sim ele vai para as mãos do cliente, ok? E a gente tem o veículo bonitão aí como a gente vê na tela. Então não fique desatualizado no mercado, garanta o programa completo em simulação computacional com 36% de desconto. Lembrando, treinamento 1, método dos elementos finitos, o primeiro passo, onde você vai ter toda a base teórica do método dos elementos finitos. Depois você tem o treinamento 2, simulação estrutural na prática, onde você vai aplicar na prática tudo que você aprendeu no treinamento 1. E depois você vai entender, dentro do treinamento 3, que uma estrutura
Hoje ela não basta ser simplesmente resistente. Muitas vezes ela precisa ser leve. Então, tendo os 3 treinamentos, você vai ser um profissional diferenciado no mercado e também um profissional muito completo, tá bom? Então, eu fico por aqui. Um abraço e até mais.